Eu quero convidar você, irmão e irmã, a abrir a sua Bíblia na epístola que escreveu Paulo aos Efésios. Ele escreve esta epístola à igreja de Éfeso, a igreja que ele mesmo ajudou a começar. Como instrumento do Espírito Santo nesta cidade, ele trabalhou 3 anos e meio e ali deixou, quem sabe, a melhor das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. E agora ele escreve para esta igreja a sua epístola. E veja comigo no capítulo 2, versículos de 1 a 10, enquanto ele escreve esta epístola, eu posso visualizar esta cidade, a cidade de Éfeso, como uma cidade pujante, uma cidade rica de cultura, uma cidade rica de religiosidade, uma cidade rica de padrões culturais da época, mas uma sociedade que vai se afastando de Deus, uma sociedade que vai ficando longe de Deus. E veja o que ele escreve nos capítulos 2, indo do 1 até o 10. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está escrevendo isso aos cristãos que estão nessa sociedade, a cidade de Éfeso, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero neste dia, nesta manhã, falar com você sobre o tema sob nova direção. Repita comigo: sob nova direção. Houve um conhecido programa humorístico da TV brasileira com esse título, Sob Nova Direção. E quando nós olhamos para o mundo comercial, nós vemos que estabelecimentos que, de repente, por algum momento já não estão indo bem, ou então estão indo mal, ou estão indo à falência, ou já atingiram tudo o que o dono acha que poderia ser feito e sem resultados, ele passa o estabelecimento para um outro proprietário. E aí, então, sob nova direção, algumas mudanças acontecem. Algumas mudanças no atendimento, nos paradigmas. E aquilo começa a ir bem. Começa a ir bem por causa da nova direção. Por causa que uma nova direção está sob aquele estabelecimento. E o texto bíblico não está falando desses contrastes. Quem nós éramos, longe de Deus, e quem somos agora. Quem era uma sociedade, como era uma sociedade longe de Deus e como é agora perto de Deus. A situação da humanidade sem Jesus e como seria se fosse com Jesus. Como seria uma cidade como Marília convertida aos pés de Cristo. Como seria a nação brasileira se fosse convertida aos pés de Jesus. Como é o coração do homem sem Cristo, como é o coração do homem com Cristo. Sem Cristo, existem 3 forças atuando sobre o homem, sobre o ser humano. Isso nós encontramos no texto. Alguns chamam de tríade maligna, outros chamam de trindade maligna. Mas é fato que
o mundo, o diabo e a carne lutam constantemente, diariamente, para cada vez mais induzir o homem no caminho do inferno, cada vez mais lutar contra o cristão, contra o cristianismo, contra os princípios de Deus. E nós podemos dizer que esses três sócios são os antigos proprietários da nossa vida, da minha e da sua vida. Nós éramos propriedade do mundo, da carne, do diabo, antes de conhecermos a Cristo. Isso é uma realidade. Não fuja desta grande realidade. Não existe o terreno neutro, dizendo assim, eu era bonzinho, eu só fiquei um pouco mais religioso. Não, nós sem Cristo, bonzinhos ou não, estávamos no caminho da perdição. E o texto diz, nós estávamos mortos. E o texto diz, nós éramos escravos. E o texto diz, nós éramos objetos da ira de Deus. Nós éramos escravos das paixões da carne. Começando com a primeira figura, a figura do morto. Sob velha direção, nós éramos mortos. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós não conseguimos ver com os olhos físicos a morte espiritual. Você vê sim pessoas com um corpo vigoroso de atleta e diz isso não combina com o termo morte. Outra é um lúcido, um intelectual. Outra pessoa é uma personalidade brilhante, é um ator, é alguém bem quisto pela sociedade. E você diz, é impossível esta pessoa estar morta. Acontece que a esfera espiritual independe do corpo, da mente, da personalidade. Alguém pode estar vivo e muito mais vivo do que nós, com muito mais saúde do que nós aqui, mas estar morto espiritualmente. O que isso significa? Em primeiro lugar, primeiro aspecto, é que o morto é incapaz de reagir, ele é incapaz de responder, ele é incapaz de ouvir, de se comunicar, de se movimentar, de se aproximar. Deus fala e o homem não ouve. Deus fala e o homem não reage. O Espírito Santo fala, mas os ouvidos espirituais estão mortos. A mente está morta. É a morte espiritual. Sem reação à voz de Deus. Incapaz de responder. É por isso que quando alguém convertido a Cristo, agora passa da morte para a vida, é chamado de nova criatura, é chamado de nova natureza, é chamado de esse processo de novo nascimento, porque essas três expressões têm a ver com uma vida que está renascendo, está ressurgindo. Isso é radical, é sair da morte para a vida, é começar de novo e começar sob nova direção. Sem a obra do Espírito, o homem está morto, morto em seus pecados e delitos. Sabe por quê? Existem situações que você evangeliza alguém, você fala de Jesus, esta pessoa parece que entende, mas não consegue aplicar, entende, mas não entende, não há transformação de vida. E você fica afoito, você fica preocupado. Onde foi que eu falhei como evangelizando, como evangelista desta pessoa? E de repente a falha não é sua. Sabe o que é? É que ele está morto, morto espiritualmente. E é só uma obra impactante, regeneradora do céu, do Espírito Santo de Deus, que vai causar a ressurreição espiritual desta pessoa. Então continue orando, continue clamando a Deus, porque vai chegar um dia que Deus vai mudar este quadro. O segundo aspecto é que o morto se decompõe. Assim como esta sociedade está se decompondo, e a gente diz, onde vamos parar? Assim é o ser humano, onde vamos parar? É o desatino filosófico, existencial, moral, é a decomposição que exala o mau cheiro. Dizem que o sistema de um urubu
é programado pela natureza a sentir prazer diante de um pedaço de carne podre, mas não sentir prazer nenhum em alguma comida normal, que nós, os humanos, por exemplo, sentiríamos o cheiro e diríamos: que comida boa, isso ativou a minha fome. É o contrário, a natureza, assim como a natureza caída do homem, é programada para se sentir bem com o álcool, com a lascívia, com a mentira, com a violência, e vai se decompondo. É natural para esse sistema de morte espiritual. Ele precisa de vida, ele precisa do sopro do Espírito Santo. Mas a segunda figura é que éramos escravos. Na antiga natureza, escravos do pecado. E a característica mais triste de um escravo é que ele não tem vontade própria. De repente ele pode até cobiçar a liberdade, mas não vai tê-la. Sabe, existem pessoas que, quando estão destruídas pelo inimigo, levantam os olhos e olham para um cristão e dizem assim: eu gostaria de ser assim, mas não consigo. Eu gostaria de ter o padrão que essa pessoa tem, de servir a Deus, de levar a sua família do domingo de manhã para a igreja, mas não consigo mais. É escravidão do pecado. E sabe o que escraviza o ser humano? Essas forças que a gente chama, a primeira delas, o curso deste mundo. E o texto diz exatamente isso. Versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Paulo está falando aqui do pensamento e da cultura que controla o ser humano, a sociedade, numa determinada era, num determinado espaço de tempo. Cada era tem o seu sistema filosófico, ético. Cada era tem um sistema hipnotizante, que a sociedade vai caminhando cegamente por ele. Ou é a sede de poder, como foi no tempo dos romanos, ou é a sede pela cultura, como foi no tempo dos gregos. E quando chega no nosso tempo, nós podemos dizer: é a sede do prazer. É esse o curso do mundo que estamos vivendo. Essa época dominante, esse espírito dominante da época, essa atmosfera hipnotizante que vai levando as pessoas como num curso de rio, uma força natural que o rio tem de levar numa direção. E é isso que Paulo está falando. Ele usa um termo dizendo é o curso desse mundo, é o poder que impera nesse mundo. Segundo o exegeta bíblico Russell Champlin e comentarista, ele diz que esta expressão pode ser traduzida como uma espécie de ação de vida que caracteriza o tempo em que se vive. No original é o aiona to cosmo, o curso deste mundo. Também traduzido pela Bíblia do King James, o curso desse sistema mundial. Sabe, as pessoas são tentadas a aderir o que o mundo adere. Essa máquina vai passando e levando pessoas e vai atropelando. Nesta semana eu estava ouvindo um pastor que ele usou o texto de Isaías 5, versículo 20. Isso me chamou muita atenção, porque é o tempo em que nós estamos vivendo. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que chamam ao mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Tudo aquilo a que 60 anos atrás se dizia é ruim, é errado, hoje se diz é bom, faça isso. Deus está enganado. Por exemplo, com relação a valores invertidos da homossexualidade, por exemplo.
Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E aí no versículo 31, o capítulo termina dizendo: viu Deus que tudo que fizera era muito bom. Expressão em hebraico, kitof, muito bom. Deus fez homem, Deus fez mulher, e Deus disse: isso é muito bom. Como se Deus tivesse terminado a criação e ficado admirado e feito assim: olha, que bom o que eu fiz. Muito bom. Mas o curso deste mundo já diz que não é bom. O curso deste mundo diz: pode ser melhor. Nós podemos, com o nosso prazer, a partir do prazer, mudar o que Deus fez. E aí começam a chamar o bem de mal e o mal de bem. Alguns exemplos aqui. Uma notícia de dezembro de 2016. O bebê canadense é o primeiro, um bebê canadense é o primeiro do mundo a ter documento sem identificação de gênero. Isso quer dizer que a criança não será categorizada como homem ou mulher na sua certidão de nascimento. Até que ele cresça e na sua idade adulta ele decida se ele vai querer ser homem ou mulher. E esse neném vem de uma família da Coridot, que se identifica como uma pessoa não binária. Isto é, ela diz: eu não sou nem homem nem mulher. Ou sou homem e também mulher. E aí, ela diz assim que deseja que o filho descubra por si mesmo algum dia o seu gênero. É o curso desse mundo. O australiano Patrick Maitkel tinha 12 anos de idade quando foi diagnosticado com uma disforia de gênero. E com a autorização dos pais, ele fez uma cirurgia para mudança de sexo. E depois ele se arrependeu dessa cirurgia. E hoje ele sofre para tentar resolver isso com ele mesmo. Um famoso, mundialmente conhecido, brasileiro, o Lia T, foi o primeiro brasileiro a oficialmente fazer a sua mudança de sexo de homem para mulher. E hoje ele se arrepende. Já confidenciou a amigos que ele voltou a namorar com mulher e agora não sabe o que fazer. Porque ele descobriu que estava errado na sua cirurgia. Talvez alguns se lembram, é o filho do jogador Cerezo da seleção brasileira, ex-jogador da seleção brasileira. É o curso desse mundo. Um milionário britânico, Charles Kane, também fez a cirurgia de mudança de sexo, transexual, gastou com isso 100 mil libras, aí se arrependeu, e agora já está gastando outras 25 mil libras para voltar atrás, e num estado depressivo muito grande. Sabe aonde isso tudo leva? O curso deste mundo leva? Leva à morte. Deixa eu te dizer uma coisa. O índice de pessoas que tentam o suicídio na sociedade normal é 4,6% da população. Entre os transgêneros, aqueles que mudaram de sexo, esse número sobe para mais de 11 vezes. É 41%. O índice de tentativa de suicídio. Sabe por quê? É o curso desse mundo. É isso que o mundo tem levado as pessoas. É por esse curso que o mundo leva a sociedade. Estamos em tempos também de inversão de valores, em todas as áreas, na educação, por exemplo. Eu venho lá do regime militar, onde os aluninhos formavam fila na escola pública estadual,
Antes de bater o sinal, nós cantávamos o hino nacional. As professoras levavam para a classe. A gente entrava na classe de aula, tinha que ficar em pé, a professora entrava por último, e aí, depois que a professora dava a ordem, nós nos assentávamos e a aula decorria. E se a diretora chamasse o pai ou a mãe da gente para ir na aula, para ir lá resolver algum problema, a gente já preparava o traseiro, porque sabia que ia apanhar em casa. Você me faz passar vergonha aqui na escola? Lá em casa, você vai ver, nós conversamos. E era assim, e não tinha choro nem vela, era desse jeito. Hoje em dia, a sociedade está dizendo assim, não existe mais autoridade absoluta, faça o que você quiser, ninguém manda em você. Sabe o que acontece? Nós criamos filhos que vão para a aula, e se a professora ou o professor disser alguma coisa que lhe desagrade, ele ameaça o professor, ameaça a professora, e ai da escola se chamar o pai e a mãe. O pai e a mãe ainda dá uma bronca na professora, dá uma bronca no professor, e meu filho tem razão, e se qualquer coisa diferente eu abro um processo contra a escola. Nós estamos vivendo o curso deste mundo. É isso que a sociedade tem vivido. É isso que é desse curso que Deus nos tirou. Essa ideia de que não há autoridade absoluta tem afetado as famílias, e filhos não respeitam mais os pais. Pais com medo dos filhos. A polícia não é mais respeitada na rua. As autoridades civis, judiciais já não são mais respeitadas. É o curso deste mundo. Uma pesquisa revelou que 12,5% dos professores no Brasil sofrem semanalmente agressões verbais ou ameaça de alunos. Não estou falando só do desrespeito, ameaça. E em alguns casos, é o aluno que tira o professor para fora da sala de aula. Estamos num tempo de inversão dos valores no casamento, na construção da família. Há uma facilidade enorme para alguém desistir do casamento. Antigamente, as pessoas que se divorciavam ficavam assim meio que carimbadas pela sociedade. Havia uma reserva. A própria justiça dizia, olha, tem que ficar 2 anos até entenderem que é esse mesmo caminho que vão tomar. Hoje em dia, ficou tudo tão fácil. Você pode ir no cartório e desfazer seu casamento num dia. Num dia, declarar desfeito aquilo que de uma forma sagrada um dia você assumiu diante de Deus. E de 15 anos para cá, o número de divórcios no Brasil subiu 200%. É o curso deste mundo. É o curso deste mundo dizendo, não se submeta a um relacionamento que está ruim. Estragou, joga fora, parte para outro. Estamos em tempo de inversão de valores humanos. O ego cresceu tanto que vale mais do que a vida. Parece uma loucura isso. A vida de alguém vale menos do que o próprio ego dessa pessoa. Como assim, pastor? Eu já te explico. Existem países onde, se uma pessoa está tentando suicídio, dizendo, eu quero me matar, eu quero tirar a minha vida, e alguém chega para dissuadi-lo, com um abraço, com aconselhamento, dizendo, não faça isso. Essa pessoa que está tentando suicídio pode levantar um processo contra o que está tentando dissuadi-lo, salvá-lo, e dizer o seguinte, você tentou invadir a minha privacidade, eu tenho direito sobre a vida, e você está tentando tirar o meu direito sobre a minha vida. E o juiz vai dar a causa ganha
para o cara que tentou salvar, para o cara que tentou tirar a vida e vai processar o que tentou salvar a vida. É o que Isaías está dizendo: ai dos que chamam bem de mal e mal de bem, e fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, do doce amargo. O planeta abriu as portas para o curso desse mundo. E mal sabem que há uma outra força escravizadora que vem por trás disso. E o texto continua dizendo: segundo o príncipe das potestades do ar. Segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui está falando de quem? De Satanás e os seus demônios. A atmosfera nebulosa, as trevas, se refere a isso. Sabe, o diabo é descrito na Bíblia como um ser pessoal. Ele tem uma inteligência muito maior do que a de nós, os humanos. Ele se infiltra nas estruturas sociais. Ele se infiltra sorrateiramente nas estruturas familiares. Ele se infiltra sorrateiramente na vida das pessoas. E ele também vem atrás do curso deste mundo. Estima-se que há, nos Estados Unidos da América, cerca de 60 mil ocultistas ou satanistas declarados. Você coloca numa ficha de empresa lá, se é católico, protestante, outra religião, e lá ele já tem em alguns estados a religião ocultista para alguém marcar. A Igreja Católica na Itália já perdeu até hoje, até 2017, 10 milhões de fiéis para o ocultismo e o satanismo. Estima-se que tem 100 mil magos de tempo integral dando consultas em nome de Satanás para pessoas. Está entendendo isso? As potestades do ar, o príncipe da potestade do ar. Chris Kreminer, de 24 anos de idade, um oficial da Marinha da Inglaterra, se declarou satanista. Ele disse: eu sirvo a Satanás, é a minha religião. E ele pediu autorização para que ele fizesse os seus cultos no navio. E a autorização foi cedida. E agora ele já está fazendo um lobby entre os grandes comandantes da Marinha de Guerra da Inglaterra para que a religião oficial, inclusive com seus capelães, a religião oficial da Marinha seja o satanismo ou o ocultismo. Potestade do ar. Escravizam pessoas, pensamentos e sociedades. Aí uma terceira força escravizadora, as inclinações da carne. E o texto também diz que, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. E a carne aqui não significa tecidos, tendões, mas significa sim os desejos que escravizam, a lascívia, as paixões, a satisfação imediata. Sabe, a satisfação, o desejo de satisfação, a gente chama isso de hedonismo. É uma doutrina que diz o seguinte: tudo é válido em nome do prazer. O importante é que você sinta prazer. Isso está muito contrário aos nossos princípios cristãos. Levando isso para a prática, é muito mais prazeroso você estar num churrasco do que estar num culto aqui de domingo. É muito mais prazeroso você estar num campo de futebol do que estar se preparando num domingo à tarde para adorar a Deus num domingo à noite.
É muito mais prazeroso e uma satisfação para o seu corpo, para a sua carne, ficar em casa deitado de chinelo, comendo queijinho e assistindo televisão, enquanto outros irmãos estão buscando a Deus, adorando a Deus, estão buscando a face do Senhor e estão trabalhando pelo reino. É uma questão de que não há nada de errado no lazer. A própria Bíblia aconselha que nós tenhamos o lazer. O problema é quando isso se torna a prioridade. E você com constância começa a dizer não para as coisas de Deus e dizer sim para o seu próprio ego. E a Bíblia chama isso de inclinação da carne. Mas interessante, tudo isso vai decorrendo. E agora talvez você tenha levado um susto nessa manhã. Mas veja bem versículos 4 e 5. Olhe lá comigo. Mas Deus, vírgula. Essa conjunção mas muda um quadro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Ainda bem que existe o mas. Ainda bem que existe essa conjunção. Pode pôr a próxima tela, por favor. Não perde o tempo das coisas aqui. Aí, a partir do mas, entra a nova direção. A partir desse mas, Deus nos compra através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E diz, de hoje em diante, o Marcos, o Isaac, o Guilherme, de hoje em diante, o Jesus, a Conceição, o Igor, não estão mais no curso desse mundo. Eu já os coloco a assentar-se em lugares celestiais. Aleluia! Não temos mais a influência da potestade do ar. De hoje em diante, é nova criatura. Já tem outra influência, está sob outra direção. Ainda bem que existe esse mas. Surgimento do mas. O mas que nos dá vida. O mas, antes escravos, mas agora livres. Antes dominados pelo príncipe da potestade do ar. Agora, em Cristo, nova criatura. É um novo status, é uma nova direção. Não mais do mundo, do diabo, mas de Deus. E quais foram as moedas nessa negociação para mudar da velha direção para a nova direção? 2, ou melhor 3, o amor de Deus. E ele fala sobre isso nesse texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, o amor de Deus, eu e você não merecíamos que Ele nos comprasse, mas Ele compra por causa do seu amor, a sua misericórdia. O que é misericórdia? A segunda moeda desta troca. Misericórdia é quando nós teríamos que receber o castigo eterno por estarmos escravizados ao pecado, estarmos no curso deste mundo. E Ele nos alcança e diz, eu não vou te dar o castigo era esse. Eu retiro o castigo, isso é misericórdia. E graça o que é? É dar o que você não merece. Misericórdia é não dar o que merece. E graça é dar o que não merece. E Deus faz isso conosco. Nos compra pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. E hoje estamos sob nova direção. Aleluia. Deus nos deu vida em contraste com a morte. Você era morto espiritualmente. Você está nesta manhã aqui porque Deus te deu vida. E você tem prazer em ouvir a voz de Jesus. Você tem prazer em cultuar a Deus. Isso é vida. Você teve um encontro com a vida.
Não esqueça disso, adore a Deus, glorifique a Deus por causa disso. Então abra teus lábios e diga: Senhor, eu te louvo pela vida espiritual que o Senhor me dá. Aleluia. Fomos colocados em lugares celestiais ao invés do curso desse mundo. Não se engane, esse mundo vai piorar. Esse mundo vai piorar. Ele está neste curso. Quando eu e o pastor Isaac ministramos aqui sobre escatologia, as coisas do fim, pelo menos 2 vezes nos foram feita esta pergunta: pastor, há alguma perspectiva de melhora daqui para o fim? Não, não há. Não há. Não se engane, é o curso deste mundo. Mas sabe o que Deus fez comigo e com você? Apesar de ainda estarmos neste mundo, a nossa vida, a nossa mente, não está no curso deste mundo, mas está nos lugares celestiais. Aleluia. Aleluia. Os lugares celestiais. É por isso que você liga a televisão e você olha esse mundo se deteriorando, uma perspectiva de a qualquer momento estourar uma guerra nuclear de proporções muito maiores do que a Segunda Guerra Mundial, com aquele maluco norte-coreano. Mas você diz: a minha vida está no controle de Deus. Eu olho para tudo isso, me preocupo sim, mas as minhas moradas celestiais estão seguras. Aleluia, aleluia. Estamos assentados em lugares celestiais. Nós fomos recriados em Cristo para as boas obras, em contraste com as inclinações da carne. Até agora nós, em velha direção, queríamos satisfazer o ego, satisfazer o corpo, satisfazer desejos, satisfazer o imediato. E Deus apaga esta velha criatura. E aí nós ressuscitamos como nova criatura. Isto é um mistério divino. E nasce em nós um desejo. Mas não é mais o desejo ligado a nós, a satisfação. É o desejo ligado às obras de Deus. Sabe, um dos sinais se uma pessoa é eleita por Cristo ou não, se é salva ou não, se teve seu encontro ou não, as obras. As obras. Avalie o quanto você ama evangelizar pessoas. Quanto você olha com os olhos assim e diz: isso aqui vai ser um alvo. Essa pessoa aqui eu quero falar de Jesus para ela. Essa pessoa aqui está numa necessidade, eu quero de alguma forma ajudar. De alguma forma eu quero transmitir o amor de Cristo, partilhar. E as boas obras substituíram naturalmente, sem esforço nenhum, substituíram as obras da carne, as inclinações da carne. Isso é um mistério. Na nova direção isso acontece. Concluindo, um homem formou-se na faculdade após anos de formatura em serviço social, de estudo em serviço social, psicologia, fez um bom preparo e foi para um dos piores bairros de Londres. Criou bibliotecas, formou classes de ensino escolar, equipes para limpar casas, providenciou alimento para os famintos, clínica de internação para os drogaditas e viciados. Mas 10 anos depois ele desistiu, ele disse: eu lavo minhas mãos, não adianta. Eu faço tudo isso. Eles continuam viciados, eles continuam bebendo, eles continuam se autodestruindo, eles continuam violentos, eles continuam na miséria, eles continuam perdendo tudo que tem no jogo, no vício do jogo, e não adianta, e foi embora.
No ano seguinte, um jovem casal de missionários, apenas com a formação do Instituto Bíblico, foi para o mesmo bairro, o mesmo local. Dali a alguns anos, todo aquele bairro estava mudado pelo poder de Jesus e pelo poder do Evangelho. Sabe o que é isso? É estar sob a nova direção. Na nova direção, nós só temos o Evangelho, mas Ele é tudo para nós. Aleluia! Ele é tudo para nós. Querido irmão, querida irmã, nesta manhã, sabe por que Deus nos dá esta palavra? Para que a gente se alegre na salvação. Para que a gente se alegre em estar em Cristo, amém? Eu quero convidar você, irmão e irmã, a abrir a sua Bíblia na epístola que escreveu Paulo aos Efésios. Ele escreve esta epístola à igreja de Éfeso, a igreja que ele mesmo ajudou a começar. Como instrumento do Espírito Santo nesta cidade, ele trabalhou 3 anos e meio e ali deixou, quem sabe, a melhor das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. E agora ele escreve para esta igreja a sua epístola. E veja comigo no capítulo 2, versículos de 1 a 10, enquanto ele escreve esta epístola, eu posso visualizar esta cidade, a cidade de Éfeso, como uma cidade pujante, uma cidade rica de cultura, uma cidade rica de religiosidade, uma cidade rica de padrões culturais da época, mas uma sociedade que vai se afastando de Deus, uma sociedade que vai ficando longe de Deus. E veja o que ele escreve nos capítulos 2, indo do 1 até o 10. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito